Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ventilação geral. Fazendo um resgate da classificação dos sistemas de ventilação, para nós nos posicionarmos, nós temos aqui a ventilação natural, que é aquela ventilação que já foi estudada em vídeos anteriores, que usa tanto a ação dos ventos quanto o efeito chaminé no interior do recinto a ser refrigerado ou ventilado como força motriz para a movimentação do ar. Nós temos a ventilação geral, que vai ser esse assunto que nós vamos abordar nessa sequência de vídeos, e ela vai buscar ou o conforto térmico ou a diluição, e essa diluição e esse conforto podem ser feitos por insuflamento ou por exaustão, e aí a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. E finalmente nós temos a ventilação local exaustora, que nós trataremos em vídeos futuros. Então a ventilação geral, ela se caracteriza pelo uso de equipamentos mecânicos, sejam ventiladores, sejam exaustores, ora um, ora outro, ou talvez até os dois simultaneamente, e ela vai servir principalmente quando a ventilação natural ela não atende os requisitos mínimos. Ela tem esse nome geral porque ela vai atuar de forma ampla, de forma geral no recinto e não de forma localizada numa posição específica. Por isso, então, ventilação geral ela abrange todo o ambiente. E dentro da ventilação geral a gente tem três tipos. A gente pode separar em três tipos em função dos equipamentos utilizados. O primeiro é a ventilação com insuflação mecânica e exaustão natural. Então, nesse tipo, a gente tem um ventilador que vai pegar o ar externo e insuflar mecanicamente, né, no interior desse recinto. E a exaustão, o escape desse ar, ele vai ser de forma natural, pela diferença de pressão interna e externa, por meio de janelas e aberturas. A insuflação natural e a exaustão mecânica é o contrário da anterior. Então, ao invés de termos um ventilador, nós teremos um exaustor. Então, ele vai succionar o ar interno do ambiente e jogá-lo para fora. Com isso, a gente gera uma pressão negativa interna e a insuflação vai ocorrer de forma natural. Pela diferença de pressão, o ar externo vai entrar no recinto, porque no recinto foi gerada uma pressão negativa a partir do trabalho desse exaustor. E finalmente nós temos a insuflação e exaustão mecânicas, ou seja, é aquela montagem, aquele arranjo em que a gente tem tanto o ventilador pegando o ar atmosférico e insuflando para o interior do recinto, quanto o exaustor retirando o ar do recinto e lançando para a atmosfera ou um outro ambiente ou tratamento. A gente agora vai detalhar cada um desses tipos de ventilação, ressaltando os aspectos mais importantes. Então, essa figura mostra o esquema de uma insuflação mecânica e exaustão natural. Vejamos aqui, nós temos um galpão, nós temos aqui na parede o ventilador, e aqui a gente vai ter umas janelas, umas saídas para o escape desse ar interno. Do lado de fora nós temos a pressão externa, e do lado de dentro a gente tem a pressão do recinto. Quando a gente tem o ventilador, qual que é o trabalho que esse ventilador vai fazer? Ele vai tomar esse ar atmosférico e insuflá-lo no interior desse recinto. Com esse trabalho, a pressão do recinto tende a ser superior do que a pressão externa. E essa é uma característica muito importante, porque dependendo da aplicação, é exatamente isso que a gente quer. Então, quando a gente tem exaustão natural e insuflação mecânica, a gente tende a gerar uma pressão interna positiva, ou seja, uma pressão interna maior do que a pressão externa. Um exemplo de uma aplicação dessa é quando a gente tem uma sala em que a gente precisa de uma pressão para que não entre poluentes. Suponhamos uma sala elétrica, uma sala de controle, uma sala de operação em um ambiente bastante poluído, com bastante poeira ou partículas suspensas. Eu tenho por exemplo, eu conheço, já trabalhei em alto forno, e o ambiente ao redor do alto forno, a atmosfera ali, ela tem muita fuligem, tem partículas de carbono ali, grafite em suspensão,
E normalmente nesses ambientes, as salas elétricas, as salas de controle, que devem ser ambientes limpos, isentos de um excesso de poeira, esses ambientes são pressurizados, ou seja, é feita uma insuflação mecânica para que a pressão interna seja maior do que a externa, e à medida que, por exemplo, as pessoas entrem, abrem as portas para entrar, ou até mesmo pelas frestas, pelas imperfeições da construção, ar externo não entre naquele ambiente e apenas saia do ambiente. E esse ar que é insuflado, ele pode ser captado a partir de uma outra localidade. Aqui a gente pode ter uma tubulação, nesse exemplo que eu citei, a gente pode fazer a captação não nesse ambiente, porque esse ambiente, como eu disse, nesse exemplo, o ambiente aqui está bastante poluído, com partículas e suspensão, mas a gente pode ter dutos que façam a captação desse ar num local onde o ar atmosférico está menos poluído ou isento de partículas. Além disso, além da possibilidade de nós termos dutos aqui na sucção, a gente pode ter a instalação de filtros. Antes aqui a gente pode ter filtros, e essa perda de carga gerada pelo filtro vai ser compensada pelo ventilador, não gerando uma pressão excessivamente positiva ou negativa aqui, que é o que aconteceria no próximo caso, que a gente vai ficar um pouquinho mais claro. Então, uma vantagem ou uma característica dessa instalação é a pressão positiva. Vantagem, a possibilidade de instalação de filtros na sucção, ou então a gente tem um controle melhor da qualidade do ar que vai ser insuflado, o que não vai ocorrer quando a gente tem uma insuflação natural, porque ela vai impedir a instalação de filtros, mas esse é assunto para o próximo slide. E também a possibilidade de captação de ar de outras localidades. O ponto fraco ou ponto de atenção dessa instalação é a impossibilidade de nós fazermos o tratamento desse ar que foi exaurido. Esse ar que é retirado desse ambiente, ele não tem energia suficiente para passar, por exemplo, por um filtro, por qualquer outro sistema de tratamento. Então, se esse ambiente, se o ar que está sendo retirado desse ambiente tiver um nível de particulado muito elevado, ou então até gases tóxicos, uma concentração de toxicidade elevada, isso aqui pode ser um problema, porque esse ar ele vai ser lançado aqui na atmosfera, e o ambiente ao redor desse galpão ele vai estar sujeito às condições desse ar que está sendo retirado desse ambiente. Então vejam que não existe nada perfeito, a gente tem vantagens e desvantagens, e cabe a nós fazermos a melhor seleção. O segundo caso é quando nós temos a insuflação natural e a exaustão mecânica. Então a gente continua tendo um equipamento aqui, mas ao invés desse equipamento pegar o ar atmosférico e lançá-lo para o interior do galpão, do recinto, o que nós teremos é um exaustor que vai retirar o ar do recinto e lançá-lo para a atmosfera. Com isso, nós teremos uma pressão do recinto menor do que a pressão externa. E aí, por isso, nós teremos naturalmente a insuflação. Como a pressão interna é menor que a externa, a gente vai ter essa diferença de pressão que vai promover a insuflação do ar atmosférico para o interior do recinto. Vejam aqui uma outra figura, aqui está mais fácil da gente perceber. A gente está pegando o ar atmosférico interno e lançando para a atmosfera externa. Dessa forma, a gente não consegue ter uma qualidade do ar, um controle da qualidade do ar que vai ser insuflado, porque o ar aqui ele não vai ter energia suficiente para vencer as perdas de carga do filtro, de um sistema de limpeza. Portanto, essa abertura, essa passagem tem que ser livre. Se a gente fizesse com que o exaustor succionasse ao ponto do ar vencer essa perda de carga, essa restrição, nós geraríamos uma pressão negativa interna muito intensa, podendo causar desconforto. Então, não é usual a gente aplicar filtros na sucção, o que gera um prejuízo, porque a gente não vai ter o controle da qualidade. Uma vantagem e uma aplicação é quando a gente não quer que esse ambiente externo, ou o ar desse ambiente externo, seja lançado para fora. Então, suponhamos que seja uma atmosfera
que tenha, de novo, algum contaminante, algum elemento que não pode contagiar ou contaminar a sua vizinhança. Dessa forma, com essa instalação, isso não vai acontecer, porque à medida que as portas e janelas forem abertas, as pessoas transitarem, ou qualquer imperfeição, alguma fresta que haja na instalação, o ar sempre vai tender a entrar e não sair. E se for esse o caso de um ambiente mais tóxico, mais contaminante, no exaustor aqui a gente pode colocar dutos e direcionar esse escoamento para um ambiente onde ele possa ser descartado, ou pode ser direcionado para uma estação de tratamento do ar, porque aqui sim a gente pode colocar energia no fluido para que ele vença as perdas de carga de um sistema de lavagem, um sistema de filtragem, qualquer sistema de tratamento, para que esse ar então possa ser finalmente lançado para a atmosfera. Então, insuflação natural, exaustão mecânica, nós temos pressão negativa interna, não temos o controle da qualidade do ar de entrada, nós não teremos escape do ar interno para a atmosfera externa, e nós temos a possibilidade do tratamento do ar exaurido do ambiente. E finalmente nós temos a insuflação e exaustão mecânicas, que é aquela instalação em que nós temos tanto o ventilador, que vai fazer a sucção do ar do ambiente externo para o ambiente interno, ele vai fazer essa insuflação, e nós temos o exaustor, que vai fazer a exaustão do ar do ambiente interno para o ambiente externo. Nesse caso, as pressões a gente pode trabalhar da forma que a gente quiser. Sejam com pressões iguais, sejam com pressão interna maior ou com pressão interna menor. Aí depende da aplicação. Mas é óbvio que essa instalação ela vai ser mais custosa, porque ao invés de ter um equipamento, nós teremos dois, ou pelo menos teremos o dobro de equipamentos. E aí aumenta o custo, o custo tanto de implantação quanto de operação, porque vai ser mais energia, aumenta custos de manutenção. Então, em linhas gerais, nós diríamos que essa solução seria aplicada apenas nos casos em que as duas anteriores não fossem suficientes. Como eu disse, então aqui a gente pega as vantagens de ambas as soluções anteriores. Aqui a gente pode ter sistema de filtragem controlando bem a qualidade do ar que está sendo insuflado. A gente pode fazer a captação de um ambiente mais distante, não pegando, por exemplo, se a gente tiver um ambiente aqui contaminado, sujo, poluído, a gente pode fazer essa captação mais distante. Pelo lado da exaustão, da mesma forma, a gente pode lançar esse ar ambiente, esse ar interno para um ambiente mais distante, para que essa vizinhança não seja contaminada ou influenciada por esse ar que está sendo retirado do recinto. E também podemos submeter esse ar exaurido a um sistema de tratamento, de filtragem, lavagem, limpeza, algum sistema de tratamento que seja necessário. Com essa montagem, com esse arranjo também, a gente consegue uma melhor distribuição do ar interno, e eu creio que não seja tão difícil de nós compreendermos isso, porque a gente vai ter bastante liberdade no controle ali, tanto da vazão do ventilador quanto da vazão do exaustor. Então, para finalizar, como é que a gente consegue ou obtém essa pressão do recinto? Ela vai ser fruto das vazões, tanto de entrada quanto de saída. E resumindo então esse vídeo em que nós abordamos esses três tipos de ventilação geral, quando a vazão de entrada é maior do que a vazão de saída, ou seja, quando nós temos um ventilador que vai insuflar e o ar de saída vai sair apenas quando a pressão realmente empurrar esse ar para fora, a gente vai tender a ter a pressão no recinto maior do que a pressão externa. A gente consegue obter isso. Quando as vazões de entrada e saída são iguais, a gente vai ter as pressões de entrada, as pressões do recinto e externa iguais. A gente tende a ter mais facilidade em obter isso na condição de ventiladores com insuflamento e exaustão mecânicos. E, finalmente, quando a vazão de entrada é menor do que a vazão de saída, aí a gente vai ter uma pressão no recinto menor do que a pressão externa, o que é obtido com um insuflamento natural e a exaustão mecânica.
Com esse slide eu finalizo esse vídeo introdutório que teve como objetivo descrever o sistema, algumas características dos sistemas de ventilação geral e essas possibilidades em termos de insuflamento e exaustão. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!